dia, os trabalhadores comerciários e comerciárias da cidade de Itabuna, região. Estamos aqui, do Sindicato dos Comerciários de Itabuna. Meu nome é Nivaldo Freitas, eu estou como diretor do Sindicato dos Comerciários e atual coordenador da CIST, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Estamos aqui hoje com a presença, uma ilustre presença, né, dos nossos convidados, que são do Sereste, né, que é um órgão ligado à saúde do trabalhador. Lembrando que o próprio Sereste já faz a cobertura também regional de alguns municípios que o Sindicato dos Comerciários tem representado aqui atualmente. Então, a gente está aqui hoje para ouvi-los, né, e tirar dúvidas de vocês hoje como trabalhador. O que é esse órgão? Qual a importância desse órgão para a classe trabalhadora da cidade de Itabuna? Em especial os comerciários a qual a gente representa, né? Qual a importância, quais os trabalhos elaborados pela essa instituição, né? Que é uma instituição também pública. Então, a gente está aqui para ouvir isso. Primeiro vamos apresentar, né? Vamos conhecer quais são esses convidados. Iniciando aqui, nosso primeiro convidado, Wagner, por favor, se apresente. Bom dia, Nivaldo. Bom dia a todos, né? Boa tarde, boa noite, quem estiver nos ouvindo em outros horários. Estamos de manhã, né? Meu nome é Wagner Lopes, eu sou enfermeiro do trabalho, né? Técnico do Sereste já há 18 anos. Ó, meu nome é Paulo, né? Sou psicólogo. Olá, bom dia, boa tarde, né? Estou também há 18 anos no Sereste, desde 2008, né? Nesse engajamento, sou psicólogo, né? E atuo nessa área de saúde do trabalhador. Mais uma vez, sejam bem-vindos aos sindicatos comerciários, à categoria comerciária de Itabuna região, né? A gente fica extremamente feliz, né, e contente com essa oportunidade, e a gente está, né, trazendo, né, a visibilidade do Sereste, do trabalho técnico, né, a importância desse trabalho aqui na cidade de Itabuna. É uma entidade que tem realmente um trabalho já prestado há muitos anos aqui e o compromisso, né, com a categoria que realmente tem necessitado, né, desse suporte, desse braço amigo que é o Sereste. A gente vai começar, né, nossa entrevista, né, já com o tema, tentando dar um pouco de visibilidade, né, para vocês entenderem realmente o que é o Sereste, né, qual o trabalho do Sereste, né. Eu quero primeiro deixar para vocês, né, para vocês explicarem, né, na verdade, né, o que é o Sereste, qual a importância do Sereste para a categoria comercial aqui da cidade de Itabuna e região. Bom, o Sereste, né, Nivaldo, ele é uma unidade de saúde. Eu sempre gosto de repetir isso para que isso fique bem claro para todo mundo, né? O Sereste é uma unidade de saúde pública, né, pertence ao SUS. Ele foi criado por uma portaria do Ministério da Saúde em 2002, né? Fruto de conferências de saúde, mobilizações sociais, né, de trabalhadores. E ele foi criado no Brasil inteiro. Ele faz parte da rede SUS, né? Faz parte de uma sub-rede chamada Renast, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Portanto, ele não é exclusivo de Itabuna, ele existe em vários outros municípios no Brasil inteiro. E ele foi criado com este foco específico, né, de levar a saúde pública, levar o entendimento do SUS, do que é saúde do trabalhador no SUS, para a população. Então, é uma especialidade do SUS, né, a saúde do trabalhador, né, como existe imunização, como existe o programa de agentes comunitários, né, como existe o programa de agente de endemia, como existem várias outras especialidades dentro do SUS, também essa especialidade, esse foco, né, saúde do trabalhador. E aí criou-se lá em 2002 os Serestes, né, como centros dessas especialidades. E o Sereste de Itabuna ele foi criado um pouquinho depois, em 2004, então já se vão mais de 20 anos aqui em Itabuna, né, com profissionais de saúde, mas atendendo a população usuária do SUS, né, a população brasileira, com esse foco específico, né, saúde do trabalhador, que a gente depois vai entender melhor o que é saúde do trabalhador. Foi até bom você ter citado isso, Wagner, porque para muito trabalhador, né, a questão de saúde do trabalhador é só quando tem a doença, né, o acometimento do acidente de trabalho, né? E a gente tinha, até eu já tive esse entendimento, né, antes de fazer parte do Conselho de Saúde da CIST, né, que saúde do trabalhador só se retratava ou se reportava ao acidente, ao trabalhador já com agrave de acidente na empresa. E não, né? Na verdade, o grande foco, pelo que eu estou entendendo na sua explicação, é que se trabalha com prevenção, né? Justamente com Perfeito, acompanhamento e perfeito. prevenção do acidente ou até mesmo da qualidade de trabalho desse prestador de serviço ou desse comerciário na sua área.
Com certeza, Divaldo. O SUS, né, ele veio não apenas trazer a saúde curativa, né, ele veio trazer prevenção também, né? O foco do SUS, a gente esquece às vezes um pouco, é promoção da saúde e prevenção também de doenças, né? E no caso de saúde do trabalhador, quando a gente fala em saúde do trabalhador, a gente está falando também sobre isso, né? Então, são ações de prevenção, ações de educação, ações de inspeção, né, de vigilância em saúde do trabalhador. A vigilância em saúde do trabalhador é justamente isso, né? É acompanhar como estão os ambientes e processos de trabalho, para avaliar como é que esse trabalhador está sendo exposto no seu local de trabalho a situações de risco, né? Então, para justamente evitar o adoecimento, evitar o acidente de trabalho. E é claro, no caso de acontecer o acidente ou adoecimento, o Sereste, enquanto equipe de saúde, está lá também para fazer esse diagnóstico diferencial, como eu costumo dizer, né? Para dizer para esse trabalhador que ele foi vítima de um acidente de trabalho, para dizer que esse trabalhador está sentindo sinais e sintomas característicos de uma doença do trabalho, né? Para fechar esse diagnóstico e esclarecer isso para ele. Porque um trabalhador vítima de acidentes, com sequela de acidente de trabalho ou Sim, sim. adoecido por causa do trabalho, ele tem direitos diferenciados de um trabalhador, né, de qualquer outro usuário do SUS que adoece por qualquer outro problema, né? Então isso tem que ficar claro, né? O que é a doença do trabalho, o que Sim. é sequela de acidente de trabalho de uma doença comum, por exemplo, né? Porque aí o empregador tem responsabilidades e o próprio sistema público de saúde, a previdenciário também tem responsabilidades diferenciadas com esse trabalhador. E o que é importante, o que a gente tem observado é que grande parte da desinformação desse trabalhador leva ele a tentar requerer direitos que são garantidos na Constituição ou até mesmo na questão da Previdência Social, né, das questões Sim, do próprio afastamento a ele contra uma grave, da própria aplicação, né, da CAT, né, ou da informação do acidente. Essa desinformação, na verdade, de saber separar, né, quando ele realmente necessita, né, desse serviço, como o do Sereste, ou um serviço ligado à saúde do trabalhador, é justamente isso. Né? O órgão existe ali, né? Está inclusive no centro da cidade, né? No local visível ao trabalhador, sim, mas, infelizmente, a própria classe trabalhadora não busca os órgãos que são de sua representação. Né? O sindicato é um órgão de representação, inclusive essa sim, com ação aqui do certeza. sindicato hoje, de trazer vocês aqui, é justamente para fazer com que a categoria, né, tanto de Itabuna e região, que não, que já são, que é um grande aporte, né, é o grande, eu digo que é o grande pulmão dessa cidade, né, é onde se realmente respira o comércio, para ter visibilidade e passar a ter uma visão realmente diferente do Sereste. Eu vou citar também aqui uma situação, e eu tenho certeza que o trabalhador também tem curiosidade em relação a isso, Paulo. No comércio de Itabuna, na verdade, dos comerciários hoje, qual a grande realidade nessas visitas de vocês, que são vistas ou acusadas ou percebidas nos relatórios que vocês apresentam nessas empresas que vocês visitam aqui no comércio de Itabuna? Antes de responder, eu vou fazer um breve comentário, porque eu tava Sim, aí sim. acalorado em falar logo. Que, tipo assim, quando eu entrei no Sarés em 2008, eu não tinha noção do que era saúde do trabalhador. Continuo sendo trabalhador, só que eu não tinha o conhecimento de fato da importância do direito de uma condição mais adequada para a gente exercer uma atividade, né? Porque o nosso foco não é que as empresas fechem, mas é que o trabalhador continue produzindo, independente do trabalho que ele exerça, mas com qualidade e saúde, né? Porque o que a gente foca é que ele permaneça ali produzindo, porque um trabalhador saudável ele vai produzir muito mais, né? Um ambiente saudável faz com que propicie uma produção melhor, né? Então eu vejo que a nossa cultura é assim, infelizmente dá jeitinho, faz de qualquer jeito, de qualquer forma. E quando a gente vai nas empresas, eu vou entrar agora para responder a pergunta. Quando a gente vai na empresa, a gente percebe que às vezes são detalhes pequenos que poderiam ser feitos para minimizar os danos à saúde do trabalhador. E quando eu falo danos à saúde, não é só de saúde física, é emocional, né? Que essa não é visível a olho nu e que tem se agravado cada vez mais, né? A depender de como age, a depender de como seja feito o trabalho, a depender das condições de trabalho, isso vai afetar Sim, emocionalmente. sim. E um trabalhador adoecido, ele não adoece sozinho, né? Ele acaba sobrecarregando o outro colega que está do lado. Ele acaba carregando questões familiares, questões pessoais. E isso é uma perda não só para o trabalho,
mas socialmente falando. Sim, sim. Que é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um filho, é uma esposa, seja quem for. Então a gente está cuidando de ser humano, né? De um ser que precisa ser cuidado, né? Infelizmente a gente hoje ouve muito como um trabalhador como se fosse um objeto e descartável. E não é nossa ideia, né? É mostrar que tem vida ali, que tem uma pessoa ali que precisa ser cuidada, que ali vai gerar outras condições para poder a gente ajudar. Então, quando a gente vai nas empresas, a gente percebe o nosso cuidado, nossa preocupação é que tenha um ambiente saudável, um lugar que a gente possa poder ir trabalhar. Porque posso contar qualquer coisa. Em todos esses tempos que eu estou trabalhando, se a gente dizer que acorda todo dia feliz para ir trabalhar, ou a gente está se enganando ou quer enganar alguém. Né? Que tem dias que a gente fala, hoje eu não queria levantar da cama. Né? Mas você sabe que ali depende do seu sustento, depende da sua família. Por mais que você faça o que você gosta. Vai ter dias que a gente não quer levantar da cama, quer mais um tempinho, mais umas horas para dormir. Mas quando você não gosta do que faz, quando você não tem o prazer do que faz, isso vai gerar um adoecimento lá na frente. E é isso que a gente tenta buscar. Um ambiente saudável, um lugar que possa tentar que a pessoa exerça a sua função sem precisar prejudicar tanto a sua saúde. E uma realidade, Paulo, aproveitando essa fala, e parabéns pela fala, você foi bem certo na exclamação, é que no setor privado, diferente do setor público, quando o trabalhador adoece, né, ou ele não tem essa prerrogativa de satisfação do que está fazendo por questões, às vezes, impostas pela empresa, diferente de outros setores, ele não é readmitido para o setor, ele não é tratado, ele não é devidamente visto como um trabalhador com problema, né, de acometimento de saúde mental ou com até mesmo acometimento de adoecimento do trabalho. Ele é demitido. Ele é simplesmente descartado, né? O grande parte desses trabalhadores são vistos como um número, como especificamente como um número. Aqui tem uma prática comum de algumas empresas do setor de supermercado, de o trabalhador que dá mais de um atestado, eles demitem. Eles simplesmente já vê que esse trabalhador será um empecilho, que eles tratam como isso, né? E acabam demitindo o trabalhador. Em vez de recuperar a saúde daquele trabalhador, eles descartam o trabalhador. Eles entregam o trabalhador ou ao INSS, ou simplesmente eles realmente acabam descartando e demitindo e recontratando um trabalhador, inclusive com a mão de obra mais nova, o trabalhador, né, com idade, né, recém-iniciado no ramo, no comércio, ou no setor de trabalho, e também para usufruir da mão de obra e literalmente da saúde desse trabalhador, né? Então, foi como você colocou aí, foi perfeito. Inclusive, a gente tivemos uma prova disso na pandemia, quando, por meio de ações do sindicato, junto ao Sereste, à Vigilância Sanitária e à Rede Frio, a gente conseguiu adentrar as empresas de serviço essencial que naquele momento não fecharam as portas, né? Supermercados, farmácias, hospitais não fecharam o setor em momento algum. Os setores que não fecharam em momento nenhum as portas. E os trabalhadores estavam expostos, literalmente, ao agravo da doença e à morte, né? Porque era um momento atípico. E os sindicatos comerciários prontamente provocou os órgãos de fiscalização e a gente foi para dentro dos mercados e conseguimos fazer a testagem em massa dentro desses mercados e fechar os mercados para descontaminação e devido ao afastamento das pessoas que estavam atestadas positivamente de Covid. E logo em seguida fizemos o quê? Também pedimos, solicitamos junto à Secretaria de Saúde a prioridade na vacinação desses trabalhadores do comércio e literalmente desses serviços essenciais. Para a importância da entidade que representa e dos órgãos que também estão ali para agir, né, nesse momento. Então, na pandemia foi essencial a garantia dos itens de segurança, de máscara, de luva, de afastamento do atendimento, né? Um local realmente acontenta para esse atendimento, para os trabalhadores estarem realmente trabalhando seguros, né? Esse afastamento do local. Então, tudo isso foi prática do sindicato em provocar e as entidades estavam atuando, e uma delas foi o Sereste. Então, como você falou, né, a importância dessa atuação, né, dentro do comércio e a importância de o trabalhador entender que o Sereste é SUS, né? Sim. Literalmente está dentro, incluído dentro do que a gente preconiza, que é o SUS, que é nosso, né? Sim. Vou aproveitar, Paulo, que você citou aí sobre essas questões aí e vou entrar num tema aqui que é atual, um tema muito atual, literalmente, pela NR1, que é a nova NR1 sobre saúde mental. É um tema que se fala muito hoje, porque é uma
grande mesmo número de trabalhadores do comércio em geral com adoecimentos, que são adoecimentos que não, aos nossos olhos a gente não enxerga, né? Que quando é um braço, né, fraturado, é uma perna mais machucada, são coisas que aos nossos olhos a gente consegue enxergar, mas a mente da gente, a questão da saúde mental, do adoecimento mental, é justamente o maior agrave que ninguém vê. Que só o trabalhador no sua casa, ali no seu Sim. quarto, né, no seu, é o que vai, né, ter realmente a sua. Eu gostaria que você falasse sobre hoje, qual é o cenário hoje dessa prerrogativa da saúde mental. Pronto, aí eu fico muito feliz, né, com esse andamento da NRU 01. Sei da dificuldade porque isso é uma coisa nova, e que não é nova, na verdade, né? A saúde mental já vem aquecendo. Essa NR1 não vem porque, Wagner quer, Paulo quer. Não, vem por um causa de um estudo, né? De afastamento, de adoecimento, que já vem se propagando com isso e vem diminuindo muito as produtividades e onerando muito o governo, né? Então, são pessoas que deveriam, estariam ativamente e hoje estão procurando ajuda em unidade de saúde, né? Infelizmente é isso. O que me acomete, eu sempre falo assim, que meu grande sonho, que o Sereste seja um ponto de apoio antes da pessoa chegar a adoecer. Infelizmente hoje já chegam pessoas adoecidas. Eu sempre falo, eu queria que um empresário estivesse lá e perguntasse o que é que eu posso fazer para melhorar a minha empresa. Eu queria que um trabalhador chegasse lá antes e dissesse assim, eu vou trabalhar em tal lugar, o que é que eu posso fazer para minimizar um dano que pode vir a acontecer comigo. Então, assim, isso é um sonho. Desde 2008 eu tenho esse sonho que vem acontecendo, né? Eu espero que um dia surja, né? Que não seja comigo aqui, mas que lá na frente essa prevenção realmente de fato aconteça, né? Essa promoção se promova eh, com mais eficaz, né? E não vindo mais só com a parte curativa que a gente vê no SUS. Isso não só para o trabalhador, como qualquer outra coisa, mas principalmente porque quando a gente vai trabalhar, ninguém vai trabalhar para adoecer. Ninguém sai de casa hoje, eu vou adoecer no meu trabalho. A gente vai porque é o ganho nosso, é a nossa referência. Eu sempre falo que assim, o trabalho às vezes dignifica muito. É o meu, às vezes eu passo na rua e é olha, Paulo do Sereste. Eu não tenho mais sobrenome. O sobrenome se torna Sereste. Wagner do Sereste. Anivaldo não sei de onde. Então, Do assim, sindicato. do sindicato, né? Nossa referência é o nosso trabalho, né? Só que se a gente a nossa referência é o que nos adoece, tem alguma coisa errada, Correto. né? Ninguém passa tantos anos numa empresa, numa algo, se não gostar tanto. Sim. Pelo menos do que faz, Concordo. né? E não tem trabalho 100% satisfatório. É como eu falei antes, vai ter dias que a gente não quer levantar, não quer ir, e que emperra, e que faz parte, mas que a maioria dos dias dos meses seja satisfatório. Porque eu sempre falo assim, o que adoece, às vezes, é a gente brigar com a gente mesmo fazendo aquilo que a gente não gosta o tempo todo, né? Porque um corpo uma hora vai falar, né? Que eu sempre falo assim, dor e fome só sabe quem passa, só sabe quem sente. Então, falar da saúde mental é uma coisa muito complexa, porque a gente mesmo não aceita que está adoecendo. A gente mesmo começa a se isolar, a gente mesmo começa a ter a dificuldade da percepção, né? Porque quando é uma questão física, eu vejo alguém chegando ali, eu vou abrir a porta, eu dou espaço para a pessoa sentar, porque eu vejo a dificuldade que ela tem em chegar no ambiente. Mas quando é saúde mental, a gente fala, é frescura, a gente fala, é manha, a gente fala, não sei o quê. Mas uma pessoa que sempre foi produtiva e está diminuindo o rendimento, alguma coisa já tem. Por que não observar isso com cuidado? Por que não ter esse olhar com cuidado? Sim. Né? Se máquina a gente dá manutenção, imagine um Ser ser humano. humano. Precisa de cuidado também. Né? A gente precisa estar sempre revendo, sempre vendo o que é que a gente pode fazer de melhor para o outro. A gente está lidando com um ser humano, a gente não está lidando com um objeto qualquer. Né? É uma vida. É uma vida que precisa ser cuidada, independente dela como seja. Tá? Então a gente precisa ter esse olhar. Mas não sei o quê. Sempre vai ter desculpa, sempre vai ter alguma coisa, mas a gente nunca pode perder o olhar humano de olhar para o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, né? A gente tem que olhar pela particularidade dele. O que é que dá para a gente tirar de melhor dele? Eu não posso exigir que o outro seja como eu sou, mas eu posso aprender a lidar aquilo como ele é.
né? E fazer com que extraia daquilo que ele tem de melhor, Isso. né? E incentivar, né? O que eu percebo que às vezes no comércio, aquilo que é mais produtivo tem uma tendência muito grande a adoecer mais, tá? Porque quem é gestor, a tendência é sobrecarregar quem lhe dá resultado imediato, Correto. né? E aquele que não dá, ele vai ter uma vida mais longa sem adoecimento, porque ele vai continuar naquela coisa, naquele momento. Mas quem é mais produtivo, toda hora vai cobrar. Toda hora. Não, entrega na mão de fulano que fulano resolve. Entrega na mão. Só que a gente não percebe que fulano já não está conseguindo render mais como antes. E a gente começa a exigir dele coisas que humanamente ele já está desgastado, né? E para quem tem, eu vou falar aqui, um objeto que está desgastando, a gente tem que trocar uma peça e dar uma manutenção devida. Mas quando se fala de vida, é só trocar? Normalmente se troca, né? Não se, Infelizmente. não se tenta dar manutenção do que já é exposto, né? Já, do que da pessoa que já vem produzindo. Sim. Porque tem uma experiência, tem um manejo, tem toda uma coisa que pode ser aprimorada. E é uma vida, né? Porque um trabalhador adoecido, Nivaldo, eu sempre falo assim, empresa nenhuma vai fechar. Se a gente adoecer aqui, o Sereste vai continuar aberto. Correto. E não tem que fechar, porque ele precisa continuar. Mas se eu mantenho os profissionais saudáveis, a tendência é que a produtividade continue cada vez melhor. O próprio capitalismo preconiza isso, né? Que é a produção. A produção não pode parar, né? É a produção pela produção. É o ganho, o dinheiro, o lucro pelo lucro. Desde hoje, que o pior é isso, que é o agrave, que o lucro hoje não é mais só pela mercadoria vendida, pela mercadoria exposta. O lucro é justamente na mão de obra, mas não na qualidade da mão de obra. É de usar essa mão de obra de maneira total, criar a expectativa desse trabalhador dá nome bonito hoje, né? Colaborador. Sim. Ele é colaborador, ele é um atendente, dá um nome bonito para o trabalhador em subentender que ele exercer 4 funções dentro da empresa é algo que ele está fazendo para colaborar com o crescimento da empresa. Sim. A gente vê um atendente de farmácia hoje ser balconista, estoquista, faz limpeza do setor que trabalha às vezes, fazer higiene de banheiro e do local, atender, né, fazer o atendimento normal e caixa, atendendo como caixa no próprio balcão e ainda receber pressão de metas e venda sobre tudo isso. Aí qual o que é que acaba cometendo? Foi o que você acabou de dizer, o trabalhador sobrecarregado de tarefas, de várias tarefas, e sendo obrigado a cumprir todas elas, porque todas as lojas hoje têm um supervisor para poder justamente cobrar aquele trabalhador para que ele cumpra. E o supervisor também tem metas a bater. E a meta dele é qual é? Às vezes é qual é? Assediar, literalmente na carga mental do trabalhador para que ele faça mais, porque ele está fazendo pouco e não é suficiente. Aí adoece ele por fazer isso e os outros, e a equipe dele toda também adoecendo por conta dessa pressão. O que mais chega pra gente hoje em dia é quadro de ansiedade, é o transtorno de humor, é a questão de sono irregular, que a gente chama de insônia. Então, assim, começa com alguns sintomas, né? Que a gente releva muita coisa e que culturalmente a gente não dá muita importância, né? Dores no corpo, dores de cabeça. E aí começa assim, sentir algo e a gente não dá a mera importância porque acha, não, isso aqui foi por causa daquilo e não vai a fundo do que é. Mais uma vez eu me preocupo como a gente se vê hoje em dia, como a gente se olha, né? Até que ponto a gente respeita nosso corpo, que cada um vai ter seu limite, né? Eu não posso exigir de você, Nivaldo, algo que eu exigiria de Wagner, mas eu posso tentar entender o que é que você tem que pode me trazer de melhor e o que Wagner pode trazer de melhor e somar com isso uma coisa só, né? E isso teria uma produtividade melhor, isso seria uma sobrecarga maior, porque às vezes eu posso exigir de você e adoecer mais rápido que Wagner. E às vezes a gente fala, mas fulano aguenta isso e fulano aguenta mais. A individualidade perpassa pelo que a pessoa sente e como ela tá. Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, né? Então, cada um vai ter onde pode suportar e até onde tá. E a gente tem que respeitar isso como pessoa, né? E a gente tem isso. Então, assim, tem muito estresse pós-traumático, tem estresse, tem ansiedade, tem síndrome de burnout, tem depressão. O assédio moral está relacionado a isso, Paulo? O assédio moral, a cobrança dessas Não, metas abusivas que são colocadas nessas empresas hoje atualmente? muito, muito, muito.
Porque, assim, às vezes a gente fala assim que tem assédio moral que já é institucional, né? Aquilo já acontece na cultura da empresa que ninguém percebe que está assediando de fato. E já é cultural tanto aquilo que se torna normal. E quem não suporta é fraco, né? Porque eu sempre falo assim, a primeira coisa, e eu falo mais para quem tem uma idealização de que não pode fraquejar nunca, né? Correto. Esses é quem mais sofre, porque eu não vou procurar um profissional médico, não vou procurar um especialista da área, porque se eu for, eu me mostro como fraco. Se eu der um atestado, eu me mostro como fraco. Isso me preocupa, Correto. né? Porque às vezes eu estou adoecido, estou trabalhando adoecido, né? Tô indo para fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não tô vendo como eu tenho que fazer. Então, assim, eu estava falando, o autocuidado, a prevenção, a promoção é essencial com a gente mesmo desde o início. Porque se a gente tiver a cultura de prevenção, provavelmente o adoecimento não venha. Mas a gente começa com um sofrimento muito grande psíquico. E o corpo vai dando sinal. Só que a gente não vai respeitando. Começa com a dor de cabeça, então o remédio continua trabalhando, né? Infelizmente. Daqui a pouco aquele medicamento já não faz mais o efeito certo, porque a dor de cabeça continua persistente. E a gente não vai na raiz porque está começando a dor de cabeça. A gente só vai no foco do sintoma para tentar aliviar aquilo que está de imediato. Então, sentiu uma dor de cabeça, toma um remedinho, passou, pronto, estou pronto para outra e vamos continuar a vida que segue, né? Só que essas dores vão intensificando, intensificando, e a gente não vai na raiz. O que foi que me causou a dor de cabeça? O que é que vem me causando essas dores físicas? O que é que vem me desestimulando de fazer alguma atividade? O que é que vem fazendo com que eu repense o que eu estou fazendo? Né? Então, são essas coisas que a gente tem que estar avaliando. E isso não é tão simples, tá, Nivaldo? É fácil falar, Muito. mas quem está sentindo, quem está vivenciando, geralmente não olha. Eu sou atendente de farmácia há 37, 38 anos eu faria agora. Nesse ano, tá 38 anos que eu trabalho no ramo de farmácia. E certa vez, fui trabalhar de dengue. Eu fui no pronto-socorro e atestou como dengue. Porém, como eu trabalho de produção, de comissão, precisava vender, eu era, como você colocou, né? Eu era pressionado a venda e meta, eu fui trabalhar doente, com febre. No outro dia, infelizmente ou felizmente, meu corpo aconteceu de estar em Paulô e eu tive que literalmente sair da farmácia. Mas eu escondi o atestado, eu não quis dar o atestado. Até então, fui no pronto-socorro, mal, com febre, e fui trabalhar com febre. E no outro dia já não aguentei mais. Mas por pressão de ter que vender, por ter que garantir o meu sustento, na maioria, por meio das minhas vendas, minha produção, né? A empresa não me garantia a produção, se eu não produzisse, eu fui trabalhar doente. E criticava, às vezes, colegas meus porque iam E dá dar o uma- atestado. Isso Como você comum. colocou, eu como trabalhador, não me via representado por outro colega. Eu achava que eu era sempre mais forte do que eles todos, vendia mais do que eles todos, mas a minha produção e eles estarem adoecendo, eu achava isso que você colocou agora, né? Que eles adoeciam, eles eram mais inferiores, eles eram mais, muito fraco, né? A fragilidade de cada um. E eu não me percebia na dor do outro. Sim. Depois que eu tive um problema de saúde grave, que eu precisei me afastar, e a empresa, a única ligação da empresa foi para saber quando eu voltava, porque não estava batendo as metas, eu passei a ver, pelo meu colega, a necessidade de a gente realmente se cuidar. Ou cuidar de si, porque de muitas vezes o que a gente arrecada do nosso ganho, do dinheiro que se tenta guardar, que não guardamos nada, pagamos dívidas, a gente gasta todo na nossa saúde. Ou de não ter a saúde. Que é uma das coisas que eu geralmente falo. Às vezes a gente busca muito o imediatismo, Isso. né? Eu vou ganhar tanto e não sei o quê. E eu falo o seguinte, ó, gente, eu não sou contra vocês trabalharem muito. Não sou contra vocês, mas tenha um objetivo. Tenha um tempo delimitado respeitando seu corpo, para que você não pegue esse dinheiro que você ganhou e gaste com remédio, que gaste com medicamento. Porque assim, quem quer se aposentar adoecido? Né? Geralmente a gente pensa na aposentadoria, não. Agora eu vou aproveitar a vida, agora eu vou ver. E aí você pega seu metade do salário para comprar de remédio, né? Ou nem chega a se aposentar e já adoece antes, que o índice de pessoas novas adoecendo, trabalhadores adoecendo, tá muito grande. Porque essas questões de assédio moral, essa questão de pressão de trabalho, essa questão de não respeitar a individualidade de cada um, tá crescente,
né? É como se eu tivesse botando 10 trabalhadores aqui e 10 computadores. Tem que fazer a mesma coisa, não importa como, Correto. né? Correto. Se você bota 10 computadores aqui, uma hora um vai dar um defeito mais do que o outro. Usando da mesma forma, do mesmo jeito. E aí a gente vai o quê? Não, o trabalhador não pode adoecer. O trabalhador, independente do que aconteça, ele tem que estar aqui produzindo de qualquer forma. Paulo, esse nome que tem burnout, É, síndrome de síndrome burnout, de burnout. burnout. Me explica aí aos nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo, o que é que realmente é essa nomenclatura de síndrome, né? O que é, o que causa, qual um dos sintomas realmente do... Isso é muito discutido esse nome, porque cada um tem uma forma de falar, né? É burnout, é burnout, aí cada um vai... Mas, na verdade, o que a gente relaciona, isso aí é um estado emocional de desgaste físico e emocional, né? Onde você chega a um limite extremo. Porque eu sempre falo assim, ó, existe a questão do estresse, né? Que você se estressa, né? E aí o estresse pode gerar alguns outros danos, algumas outras coisas. E aí você chega no limiar de precisar de um tempo para se afastar e se cuidar, né? E a síndrome de burnout é aquela coisa que você não tem mais empatia, você já não consegue mais, mesmo tentando, né? Você consegue ter. Tem pessoas, tem trabalhadores que não conseguem nem passar pela porta da empresa de tanto desgaste físico e emocional. E aquilo que ela tinha como referência se torna uma aversão, né? Então é um adoecimento que vai esgotando você fisicamente, emocionalmente. Então é uma doença que eu sempre me preocupo. E ela está diretamente relacionada ao trabalho, né? Quando você pega a versão daquilo que você gostava tanto de fazer. E isso é bem perceptível. Eu amo o que eu faço, eu digo cuidado, para que esse amor não se torne uma doença, Correto. né? Goste do que faça, mas respeite e ame a você mesmo. Existe perfil, Paulo, para esse tipo de doença, de ser acometimento desse trabalhador? Existe alguém mais vulnerável a esse tipo de acometimento? Existe, porque aí vai a individualidade de cada um. Eu geralmente falo, tem os resilientes, né? Aquele que suporta mais por muito tempo, aquele que são mais alguma coisa. Mas a síndrome de burnout, caracteristicamente falando, e aí eu não tenho dados específicos, mas eu posso falar pela minha experiência do Sereste, são acometidos aqueles que mais amam o que faz. Porque não percebe que está adoecendo. E mais uma vez, os gestores sempre vão colocando mais sobrecarga em cima daquele que produz mais. Isso. Então eu vejo um índice muito alto daqueles que abraçam o trabalho e esquece sua vida social, esquece sua vida familiar, esquece sua vida individual e colocam o trabalho como a base de tudo. E não quer dizer que a gente não vá ser responsável pelo que a gente faz. A gente tem que ser muito bom no que a gente faz e a gente tem que estudar pelo que a gente faz, mas sabendo que aquilo não pode nos adoecer. Sim. Né? Então são pessoas que geralmente têm essa sensibilidade maior, essa questão toda, que geralmente são mais acometidas, né? Eu já falo assim, aquele que é Bob Esponja, né? Vai absorvendo, absorvendo e nunca fala nada. Aí quando vê daqui a pouco já tá derramando porque não suporta, né? Aí geralmente é mais... São esses trabalhadores que são mais acometidos. Para a gente fechar esse tema de tá se falando, né, sobre saúde mental e, gente, é muita coisa para falar sobre saúde mental e não é a primeira vez, a gente está iniciando esse debate dentro dos sindicatos comerciários para essa finalidade de NR1 sobre saúde mental. Paulo tem colaborado com várias palestras na cidade, vários locais, inclusive em várias empresas sobre essas questões, mas a gente tem muita coisa, a gente vai tratar em outro momento especificamente sobre saúde mental, a gente vai trazer novas novidades, mas como a gente tem outros temas aqui a tratar, a gente vai tentar explicitar sobre isso e deixar mais ou menos entendido o que é o atual momento da questão da NR1. Paulo, qual é o encaminhamento quando o trabalhador ele é identificado dentro do Sereste ou até mesmo quando ele procura o Sereste sobre a questão da ajuda técnica, né, da atendimento técnico lá, atendimento médico? Qual é o encaminhamento desse trabalhador junto ao Sereste? Geralmente, o que a gente tenta avaliar? É feita uma triagem, né, desse trabalhador e ele vai ser encaminhado aos profissionais que sejam responsáveis pela área que ele vem com a queixa dele, tá? E se for relacionado à saúde mental,
geralmente esses trabalhadores já são acompanhados por médicos ou especialistas, seja psicólogo, seja a área que ele já estiver sendo acompanhado, Sim, psiquiatra, sim. essas coisas. Então, assim, ele já vem respaldado com laudos, com essas coisas. Caso ele não tenha, a gente vai encaminhar ele para eles, né? Porque, assim, o Sereste, ele não vai fazer, nesse momento, o tratamento. Ele vai fazer uma avaliação se o adoecimento tem ou não tem em relação com o trabalho, né? Eu espero que a gente tenha a perna para fazer o tratamento, quem sabe um dia, né? Mas as nossas demandas hoje, eu estou sendo realista, é que a gente não tem perna para fazer o tratamento. A gente Infelizmente. avalia se a gente tem ou não tem condições se aquele trabalhador foi adoecido ou não. Várias demandas, Nivaldo, chega para a gente e às vezes a gente precisa ir na empresa, né? Conhecer a empresa, como é o clima organizacional da empresa, como é que estão as condições de trabalho dessa empresa. Então a gente percebe que infelizmente, aquele trabalhador que está acometido, ele vai precisar de tratamento. Mas o nosso intuito, quando a gente faz uma inspeção, quando a gente vai em loco, é para que outros trabalhadores não venham também ser acometidos do mesmo adoecimento ou de outros adoecimentos. Então, nosso intuito é educativo, é recomendatório, é uma coisa que a gente vai fazer para que a empresa continue produzindo sem adoecer os trabalhadores que ali estão, né? Então, assim, chegando lá, se achar necessário, a gente caminha para um especialista mais, sim, caminha para uma unidade de saúde, seja CAP, seja ambulatório, seja Um doutor algo, psicossocial, né? Que é hoje que ambulatório dá o psicossocial. suporte a Isso, pessoas acometidas por. pela saúde mental, né? Que eu entendo lá, os colegas lá, quando eu vejo que caminha, os colegas, tá cheio, tá lotado, mas a gente não pode desistir da gente, porque eles estão fazendo o máximo que eles podem lá no ambulatório e nos CAPs, tá? Que eles sabem da realidade dos trabalhadores, eles sabem da região da população, então eles também têm uma fila de espera imensa, eles têm um cuidado, eles têm uma preocupação, eles analisam caso a caso, né, para que possa ser acompanhado e eles fazem o que tem de melhor para os trabalhadores ou para a população. E o sindicato tem se preocupado com isso. Recentemente, a gente fechou alguns convênios aí com clínicas privadas, né? Sim, Justamente tendo em vista que o número aumentou demais do atendimento público a esse serviço de saúde mental, sim, né? A psicólogos, a psiquiatras. Então, o sindicato, já há alguns anos, tem fechado alguns convênios com clínicas privadas e nessas clínicas tendo em vista esse atendimento de psicologia, né? O atendimento de psicanálise, psicologia, de atendimento de psiquiatria. E, infelizmente, a demanda é muito grande no comércio. A demanda do comerciário, da categoria que nós representamos aqui na cidade, é altíssima. O grau de pessoas que estão buscando, que chegam aqui no sindicato já com o grau máximo de adoecimento, de não poder pisar dentro da empresa, de não poder de acordar pela manhã, como você colocou, e botar a farda de trabalho e chorar da crise. sim, Pegamos trabalhadores aqui, certa vez, no ponto de ônibus, a menina simplesmente travou no ponto, ela não saiu do local, chorava e foi dado prestar o socorro, levaram para o atendimento numa UPA, mas não era atendimento de UPA. A sim, menina estava tendo uma crise isso. realmente, né? E não era para UPA, mas ela foi ali naquele momento atendida e liberada, mas a menina não tinha condições nenhuma de voltar ao ambiente de trabalho. Isso me deixa preocupado, porque isso não acontece só na segunda não, tá, Nivaldo? A gente chama que tem um síndrome do Fantástico, né? Quando toca a musiquinha do Fantástico, muita gente já não consegue dormir. A gente ouve isso, Acabou relatos. domingo. Acabou domingo, então assim, amanhã eu tenho que, né? E isso me deixa preocupado. Porque aquilo que se torna referência, mais uma vez, significado, não é que era para ser prazeroso, mas é aquilo que você tem que fazer com satisfação, né? Fazer o que gosta, fazer o que puder, o que tem ali, o que você vai render, né? Então você vai produzir algo e vai se sentir útil. Quem não gosta de se sentir útil, né? E é essa questão aí, e a gente se cobra, né? E esse adoecimento acaba se intensificando, porque a gente não vai respeitando e a gente vai, aí eu sempre falo assim, essa ressignificação dentro da gente não é tão simples assim. Vai precisar de um tempo. Porque quando a gente previne no início um resfriado, né, geralmente eu falo assim, eu faço uma comparação bem leiga, um resfriado da saúde mental, né? Você sabe dos sintomas, vai corizar, dor de cabeça, mas você sabe que vai passar, né? E você se previne com alguma Correto. coisa. Mas quando se fala de saúde mental, você não quer aqueles sintomas.
porque você acha que nunca vai passar. Correto. E tipo assim, ah, eu não era assim, agora estou assim. Mas você acaba não respeitando a você mesmo, que aquilo também vai passar. Aquilo vai poder passar, se você tiver um cuidado com você mesmo. Se você procurar ajuda da forma correta, né? Então, se você tiver esse olhar, se for bem orientado, se tiver essas condições, clareza. Porque eu sempre falo assim, quem tá com dor interna, Anivaldo, não tem paciência com muita coisa, Sei não. né? Eu sempre brinco assim, tem uma dor no ombro, a primeira coisa que você chega onde for é alguém bater no seu ombro, né? E você, para não falar nada, porque a pessoa também não tá vendo que você tá com um machucado, e você, no pensamento, xinga até a 10ª geração da pessoa, né? Mas fala, ô, tá doendo. Mas quando é emocional, Eu tenho um colega de trabalho que faz uso de medicamento para depressão há 3 anos. sim, E está no ambiente de trabalho. sim. Não conseguiu se afastar, se afastou por um tempo determinado, muito curto, e está até hoje, por 3 anos, sendo tratado ainda por meio da medicação. E literalmente ele ainda está, né, não consegue se tratar, na verdade. Ele não consegue. Porque o que faz De mal a ele tratamento é onde ele está indo. né? E ainda tem isso, viu, Nivaldo? Às vezes a gente tá num ambiente que não ajuda o nosso tratamento, né? A gente sabe que nos adoece, mas como vou largar aquilo que me sustenta, né? Então, assim, é delicado. Então, assim, não estamos aqui para E muito julgar. empregador sabe disso. Só que, sabendo disso, ele não age com, como você colocou, a compaixão, ou até mesmo de ver que o colaborador pode produzir e voltar a produzir Sim. mais até do que ele queira. Eu, Né? eu vejo hoje um descarte maior do que a preocupação em tentar resgatar, né? Eu sempre falo assim, são trabalhadores que têm síndrome de burnout ou estresse ou algum outro adoecimento de ansiedade que eles são altamente produtivos, né? Ele produz em alta escala, Correto. aí daqui a pouco ele começa a estagnar, daqui a pouco ele começa a produzir menos. Então, nessa produção menor, o que é que acontece? Oxe, já não serve mais para mim. Aproveitando isso, Paulo, no caso do afastamento, da necessidade do afastamento, da necessidade da busca profissional, de um atendimento clínico ou qualquer, como fica a questão do vínculo de trabalho? Como fica a questão do afastamento, do transtorno mental, dessa atividade profissional? Como é que ele pode ser reconhecido? Como é que ele pode, no caso, né? Qual o trabalho a orientação do Sereste, no caso, né, em relação a isso? Bom, aí geralmente eu falo assim, o retorno ao trabalho depois de um afastamento nunca é fácil, né? É o receio de como tá lá, é o receio de passar por tudo que já passou, é o receio de... E muita gente nem volta. É necessária a missão do ECAD, nesse caso? Se a gente conseguir comprovar e que for dados relevantes que sejam relacionados ao trabalho, a gente... Gente, a CAT é a comunicação de acidente de trabalho, viu? A gente dá essas nomenclaturas, são cultas, mas é para ficar, né, filtrando, né? Isso. Para a gente entender, deixar claro para o trabalhador, né? Alguns que não têm entendido, né? Sim, Conhecimento sim. da, né? Comunicação e acidente de trabalho. Então, é viável, no caso, é passivo ao próprio Sim, Celeste sim, emitir a sim. missão da CAT? A gente faz a abertura no CAT em relação quando a gente consegue configurar que aquele adoecimento teve. Agora, vale salientar também que tem adoecimento que é individual. Independente do Sim. trabalho, ele vai adoecer e isso não é sempre relacionado ao trabalho. Porque às vezes a gente pega lá, Nivaldo, olha assim, eu era ação e agora estou doente. Né? Mas a gente pode adoecer independente do que for necessário. Nós somos carne e osso, né? E ainda bota aí uns músculos, umas veias, um negócio, né? Né? Mas assim, a gente tem uma composição biológica. A gente às vezes tem. Mas quando a gente consegue determinar que é do trabalho, sim, é feita uma abertura de CAT, é todo um cuidado e o trabalhador sai de lá orientado sobre as questões pessoais. Ô, Wagner, aproveitar, botar a Wagner aqui também no encalço, que algumas coisas Wagner também consegue também acompanhar, com certeza nas visitas técnicas que você faz à empresa, no olhar, vocês também identificam isso e colocam isso na comunicação dos relatórios. Nesse caso da empresa, Wagner, para você, qual a responsabilidade, no caso, o lado da empresa, a responsabilidade na prevenção da questão de saúde, tanto na prevenção de saúde e acometimento de acidente, quanto nessas prevenções de saúde mental? Existe alguma norma, existe alguma obrigação legal? Nivaldo, eu acho que a gente já estava abordando sobre isso aqui, né? Quando a gente fala em NR1. A Sim, sim, NR1 já sim. existia e agora está sendo modificada justamente devido a essas demandas, né?
Então, assim, o Estado está tentando fazer modificações motivados muitas vezes pelos sindicatos, movimentos sociais, né, organizados, mas também porque o Estado brasileiro ele está percebendo que a quantidade de trabalhadores adoecidos está crescendo. Sim. Né? A quantidade de medicação dispensada nas unidades de saúde pública tem aumentado, né? Então, Isso tudo é registrado, né? A quantidade de agravos, né? Doenças mentais de vários tipos, né? Quando diagnosticadas, precisam ser registradas no sistema de SUS, quando é atendido no SUS, né? Então, isso tem aumentado e até outros dados, né? Do próprio IBGE, ou dados também da Ministério Público do Trabalho, dados do INSS. Então, a gente está vendo que a gente está vivendo quase que uma crise, uma epidemia de transtorno mental relacionado ao trabalho, né? Então, assim, a questão agora da modificação da NR1, né, trazendo mais obrigações, né, trazendo mais importância a esse cuidado para o empregador é fundamental, né? Então, o que é que se coloca lá, né? Que o empregador ele reconheça os primeiros sinais e sintomas, né? É como se o Estado estivesse dizendo, né? O SUS estivesse dizendo, trabalhe com prevenção também, com promoção da saúde. Não apenas espere que aquele trabalhador que produz para você, que produz o serviço ou o seu produto, lhe entregue um atestado já dizendo que está doente, precisando se afastar. Então, reconheça sinais e sintomas antes, né? Previna, né? Haja com prevenção. Eu tenho um pouco de pé atrás em relação a isso, Divaldo. Eu, pessoalmente, particularmente, eu tenho um pouco de receio, né, do que é que as empresas irão fazer, né? Será que irão contratar profissionais de saúde mental, profissionais da educação física, profissionais da assistência social? O que é que eles irão fazer, né? Vão fazer uma roda de conversa, vai colocar alguém lá para ouvir o trabalhador, para fiscalizar mais ainda o que é que ele está fazendo, se tem briga, se tem discussão, se tem problema em casa. Eu tenho um pé atrás com isso, né? Eu tenho minhas dúvidas do que é que vai A empresa não vê como acontecer. investimento, Wagner, então não vê como investimento na saúde do trabalhador. Ela vê como despesa, gasto. O que a empresa precisa fazer hoje, né? E a maioria absoluta, eu quero crer que todas, né? Mas a gente sabe que a maioria absoluta faz, é o quê? É esperar que o trabalhador sinalize quando ele está doente. Sinalize o problema. Então, eu vou lá, entrego meu atestado de um dia, de dois, três, né? Aquilo vai ser avaliado e eu vou afastar esse trabalhador, vou mudar de função. Então, a empresa espera a doença. Se eu não entrego um atestado, se eu não falo nada, como vocês mesmo já colocaram vários exemplos aqui, então tá tudo bem, né? Se eu sofro o problema, qualquer que seja, e eu não falo nada para o empregador, tá bem, eu não estou sabendo de nada, Sim, sim. né? Então, a NR1, essas mudanças todas, vêm justamente para que o empregador não espere, para que o empregador dê o passo à frente e vá olhar ali seu chão de fábrica, tentar né? intervir antes. Vá conversar com o seu trabalhador para tentar intervir, oferecer uma melhor qualidade de vida laboral, né? A gente precisa ter qualidade de vida na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, mas também no nosso trabalho. A gente está ali vendendo uma força de trabalho, não vendendo a saúde, né? Mas é uma dúvida aí, fica essa dúvida no ar. O que é que o empregador pode fazer e se realmente ele vai fazer? Esperemos, né, que eles façam, principalmente os grandes empregadores, né? Então, fazer o quê? Se adiantar e começar a observar a qualidade de vida ocupacional, como é que o trabalhador está produzindo, né? Será que caiu a produção? Por que que caiu a produção, né? Então, a gente não pode observar apenas caiu a produção porque eu tive que demitir, ou então porque ele não se adaptou ao maquinário, ou então porque, sei lá, mudou o horário, Não quer fazer. né? Então, assim, muitas vezes não mudou nada, mas o trabalhador ele não tá mais conseguindo produzir como produzia antes, né? Produziu de uma forma diferenciada, os relacionamentos começaram a ficar diferenciados também lá dentro, né? Então, tem mais briga. Ou muitas vezes não tem relacionamento nenhum, ninguém se fala, ninguém olha para a cara um do outro lá dentro, fica todo mundo só na linha A de competitividade, produção. né? é a competitividade ali dentro Justamente interna, para né? produzir mais, para aparecer melhor pro chefe, para ser promovido, né? A gente vê que tudo isso existe. Então, assim, é esperar que, guiado pelas mudanças na NR1, que vai exigir, né, essa visão diferenciada dos empregadores diante dos seus empregados, que se evite de que esse empregado só apareça para se afastar com a doença, né? Ao contrário, que ele consiga dar um feedback na empresa de que ele está bem, que ele está contente, que ele gosta do trabalho e quer continuar trabalhando ali porque ele está bem.
E não simplesmente dizer que eu gosto do meu trabalho e quero continuar trabalhando, mas na verdade eu tô acabado, eu tô adoecido, mas eu vou mentir aqui para mim mesmo e para a empresa, porque eu preciso produzir, preciso desse dinheiro para me sustentar e, né? Então é uma questão complexa. Vamos ver aí no futuro como as empresas irão se comporta. Na comportar. verdade, a própria desconfiguração do RH, que a gente chama, né, recursos humanos das empresas, elevou a isso, porque hoje o RH naturalmente só serve para demitir e admitir. Mas o Infelizmente. RH, eu fico pensando o que passa na cabeça de um técnico de RH, de uma pessoa responsável pelo RH, porque ela não tem mais a sua função minimamente cumprida como pessoa de RH. Ela não faz nada, ela não tem a função dela simplesmente é olhar currículo, né, e admitir e demitir. Mas o tratamento é o que você colocou, já existia, na verdade, uma prerrogativa de cuidado de saúde mental do trabalhador na existência do RH. Porque se você cuida né, das relações humanas dentro da empresa, você acompanha o seu colaborador, como acham bonito, né? Você vai ter noção dessas questões que Wagner acabou de botar, né? Sim. Aí o trabalhador não vai precisar buscar empresa, até isso ele perguntar. O trabalhador, ele tem receio de buscar empresa para notificar que existe um agravio, ou existe uma prerrogativa de alguma saúde, que ele não está bem mentalmente, ou ele não está bem produzindo por conta daquilo. Existe esse medo, existe esse receio do trabalhador buscar, principalmente em empresa privada. E como E tem, né? como tem, né? Perfeitamente existe, porque infelizmente o que a gente vê, como vocês mesmos colocaram, né? O que a gente vê é que o trabalhador ele tem que estar produzindo. Estando ele bem, ou estando ele mais ou menos, gostando ele não gostando, né? Ele foi admitido para trabalhar e para produzir, Correto. né? E isso é até relações que a gente vê, relações humanas, não apenas no Brasil, no mundo, né? Hoje, desde como você mesmo colocou em relação ao capitalismo, é assim. O que a gente busca, na verdade, era que a gente ouve às vezes falar, né? "Ah, aqui é uma família, né? Não é uma família. Mas o que a gente busca era que esse empregador, assim como ele diz que ali é uma família, que ele busque conhecer todo mundo. E quando eu falo empregador, é a gestão, né? Como você mesmo colocou em relação ao RH, né? Quantas vezes a gente vê o RH, administração empregador, simplesmente contratar ou demitir, né? E o que a NR1 talvez coloque aí essa importância dessa proximidade maior. Então, como eu falei aqui, o chão de fábrica, né? Então, é você conhecer o seu empregado, o seu funcionário. Eu vou usar esse termo mesmo, trabalhador, né? Como você, eu não gosto desse termo colaborador, né? Você é um empregado, você é um trabalhador, você tá ali tá trabalhando e vai receber o seu salário e os seus direitos. Então, se a gente conhece, né? Quer seja zona rural, zona urbana, grande empresa, pequena empresa, se a gente conhece o nosso funcionário, a gente percebe quando começam os problemas, né? Porque em casa é assim, né, com os nossos filhos, nossas esposas, maridos, né, a gente conhece quem está dentro de casa. Então, quando a pessoa se comporta diferente, deixa de fazer alguma coisa, começa a se isolar, a gente percebe logo, não, tem alguma coisa estranha aí, né? E na empresa, por que que isso também não pode acontecer? Ah, porque eu tenho 2.000 empregados? Sim, mas se eu tenho 2.000 empregados, eu também tenho um número de supervisores, de coordenadores, de diretores de departamento grande. Então não significa que eu vou vir lá dos Estados Unidos para conhecer um por um. Seria bom, né? Mas quem está ali diretamente, quem lida com aquele trabalhador, não é só olhar se ele está batendo ponto, se ele está usando os EPIs, se está cumprindo as regras da empresa, mas também observar, começar a ouvir o trabalhador, e é claro, né, os representantes sindicais, né? Então é uma troca que precisa haver. Eu acredito muito nisso. Não sei se eu estou sendo aqui fantasioso, Não, utópico, de mas jeito eu nenhum. acredito muito nisso, sabe? Você bateu É no foco isso que principal a mesmo. gente busca, eu acho que o sindicato busca isso também. O sindicato não fica só aqui, ele quando visita, né, as empresas, ele quer ouvir todo mundo. O Sereste, quando faz as inspeções, ele também busca ouvir todo mundo, né, Seu na peso. medida do possível. Então, assim, a gente não vai só para olhar documento. A gente não vai só para olhar assim, a NR1 tá aí, cadê me dê aí um certificado, me dê aí uma lista de presença de reunião, Só papelada, não né? é? A Só gente pra... tenta conversar também com representantes, com os trabalhadores que estão ali. E aí, o que é que está acontecendo? Como é que está? Né? Olha o nosso contato aqui. Fale com a gente em off, para a gente saber depois também denúncias que a gente recebe, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? É um sonho, mas é um sonho que a gente tem que acreditar que pode virar realidade. E é isso, quando o trabalhador busca
ao Sereste, né, na fala que ele está sobrecarregado de funções, ele está pedindo socorro, né? Com Nada certeza. menos, nada mais do que ele está pedindo socorro. Ao invés de ele comunicar à empresa, que é muita função para ele dar conta, e ele não vai conseguir, ele vai adoecer, ele está doente, ele fala para o órgão que fiscaliza, muitas vezes, né, que existe uma sobrecarga de função. Recentemente, a gente tem acompanhado o Sereste em visitas em farmácias, né? Que vocês têm feito, e tem identificado que nesses setores específicos, inclusive um setor de alta produtividade, alta lucratividade, foi o segundo Sim. setor mais lucrativo pós-pandemia e pandemia. Sim. Na pandemia, todo o comércio fechado, o país todo parado, e o comércio de farmácia foi o segundo ramo que mais lucrou no país. A lucratividade, porém, os trabalhadores de farmácia não tiveram o reflexo disso nos seus contra-cheques, ou propriamente na própria cura, ou na própria tratamento do pós-pandemia. Na qualidade de trabalho. Não né? teve, não teve. Não se pensou que o trabalhador ia ter um adoecimento, ia ter o pós-pandemia, né? Como é que ia ser tratado esse trabalhador? A gente teve um crescimento aqui, você falou sobre a questão da medicação, de aumento de medicações, de uso de questões psiquiátricas. Aqui em Itabuna tem dispensação de medicamento para Medicação uso, né? controlada, né? E é controlada, que é os psicotrópicos, são os medicamentos, né, para tratamento de neuro, por distorções neurais. E aqui teve um acréscimo pós-pandemia de 37% na dispensação de medicamentos psicotrópicos. É muito Muito, muito. A Itabuna comprava um valor e quadriplicou o valor de medicamentos Sim. psicotrópicos. Inclusive sem diagnóstico fechado, né, Correto. Nivaldo? Então a pessoa apresenta qualquer sintoma, Suspeito. né, suspeito, Toma um calmantezinho aí pra você, porque passou, né? já Justamente. começa logo com a medicação e aí com o tempo vamos ver se melhora, se diminui e a causa base, né, que muitas vezes é o trabalho. Não vou ser tratado. Onde está a raiz do início Do problema, adoecimento, né? Aquilo que a gente veio falando. Começou a dor de cabeça. De onde foi que começou? Mas vamos botar aqui para acalmar os sintomas, que é mais fácil do que você procurar o motivo real de onde está vindo, né? Hoje a gente vê lá no Sereste, infelizmente, que os dois maiores agravos, né, que a gente observa, que tem mais trabalhadores que chegam lá que a gente atende, ou é lesão por esforço repetitivo, né, a famosa LER, né, Lerdose. ou são os transtornos mentais. Que E que isso, tem um né? perfil feminino muito intenso, né, Paulo? A gente vê muitas mulheres que chegam lá com diversos sintomas, diversos sinais, já de vários anos às vezes até somatizações, né? Então aquilo que começa na cabeça, na Sim, mente, sim, sim. começa a passar para o corpo também, e aí já surgem outros agravos. E quando a gente vai ver, a causa raiz realmente está lá no trabalho, está naqueles relacionamentos, naquelas situações de assédio, de pressão, de ritmo de trabalho. A precarização, né? Porque às E vezes o salário é menor. isso, às e vezes a valorização inclusive não é levando aquilo, né? a situações muito sérias, como tentativas à própria vida, né? Sim, sim, Ah, sim. mas- Virou uma recorrente agora, virou uma... Isso, automutilação, e uma série de situações realmente graves e que, mesmo assim, nem sempre a gente ouve um trabalhador dizer que identificar que é por causa do trabalho, Sim. né? Ele fala do trabalho, mas ele não diz, não, foi por causa do trabalho. É estranho. E situações onde a gente vê que o trabalhador muitas vezes não quer sair do trabalho. O medo, como você falou, né, de perder É. E aí você fica assim, não, peraí, eu sustento. vou dizer para ele, para ela que ele precisa se afastar? Não, eu vou orientar e vou falar para que ele perceba que ele precisa. de ajuda. A gente não correto. pode chegar e dizer, não, saia, né? Mas ele precisa perceber que ele precisa se afastar um pouco, ou alguns dias, o INSS, o que, né? Mas nem todo trabalhador, e principalmente trabalhadoras, percebem isso, tem essa percepção. Não, eu tô doente, eu quero me tratar, quero uma medicação, e eu quero continuar trabalhando. Mesmo que a minha doença mais. Que ele O problema possa... tá lá, mas eu quero continuar trabalhando porque eu preciso. Que ele entenda que ele vai ter uma perda de renda naquele momento, possa ser, né, no seu ganho, mas é por detrimento de ele ter vida, né? Inclusive ele ter qualidade de vida e trabalhadores vida, né? muito jovens, viu? E você, Muito e você jovens. citou uma coisa interessante, Wagner, que foi a questão da mulher, né? A gente já acompanha isso no nossa visita, no nosso acompanhamento da nossa categoria, porque a grande maioria é mulher mesmo, e que no caso da mulher ainda é pior, justamente porque quando ela está no trabalho
e sobrecarga de várias funções, como a gente colocou aqui, né? Trabalhadora na empresa fazendo 4 funções. Mas em casa É, a dupla, ainda tem tripla tripla jornada, né? jornada, porque a mulher em casa é mãe, é esposa, é doméstica, É é filho. gerente, administradora do lar. Ela, né, tem que gerenciar, às vezes ela tem que gerenciar também outras demandas que faz fora, como dentro de uma instituição religiosa, ela também assume cargos, né, de funções. Ela é gerenciamento da família, que ela faz o gerenciamento da família também, porque tem a irmã, o parente que ela também faz o gerenciamento. Então, a mulher, literalmente, ela tem jornada tripla e até mais do que tripla, né? Sim. Quando a gente fala da 6 por 1, dessa maléfica, né, e com fé em Jesus que irá acabar, né, dessa 6 por 1, a mulher ainda consegue literalmente ter 7 por 0. Sim. A mulher tem vida 7 por 0. Porque no feriado que nós estamos em casa, às vezes, eu falo para um homem, né? E tenho hoje essa liberdade de realmente de identificar que eu, como homem, tenho, sim, muitos diferenciais que não deveriam, mas para a mulher, né? Porque no feriado a mulher está em casa trabalhando, cuidando de casa, de filho. E lá o homem está jogando futebol, ele está no barzinho, né? Com os amigos, ele está no seu lazer. Mas a casa não dá lazer à mulher. A gente brinca aqui que É mais um trabalho. feriado no meio de semana para trabalhador do comércio é trabalho. Porque a mulher, ela já imagina, feriado no dia de quarta, de terça, a casa tá lá, me esperando, os filhos não estão na escola, quem é que dá o suporte? Fora a complementação de renda, né? Quantas e quantas mulheres, homens também, mas quantos trabalham mercado formal, mas em casa ainda faz mais alguma outra atividade, Hoje, muito, né? grande parte. Tem pequenos comércios informais ali em casa, E tem né? que dar conta, E né? tem que dar conta, porque a Fazendário. renda nossa brasileira é muito baixa, né? Então, assim, é a dupla, tripla jornada, a gente percebe isso. E daí a gente fala sempre, né? O Sereste ele faz essa atividade interna de atendimento, mas a atividade externa, que é a vigilância, né? A inspeção de ambientes e processo de trabalho. Isso. Então, é o processo de trabalho ali e o ambiente laboral. Então, assim, tudo isso influencia. Inclusive aquele ambiente extra-laboral, né? Então, assim, como é que a pessoa se desloca para o trabalho, né? E a violência urbana? E tudo que acontece no caminho, né? A gente tem exemplos por exemplo, trabalhadores formais, inclusive, mas que o trabalho dele é na rua, né? Então, vamos pegar nós da saúde aqui, vamos pegar o exemplo do agente comunitário de saúde, o agente de endemia. O trabalho dele é na rua. Sim. Então ele está ali sempre exposto. A intempéries é o sol, é o calor, é chuva, é vento, mas também a violência urbana, Muito. né? Pode parecer bobo, mas assim, a quantidade de agentes comunitários, trabalhador de rua que já foi mordido por cachorro também é grande. Então, assim, a quantidade de situações que envolve, né, a segurança, a saúde do Assédio trabalhador, sexual, assédio moral dentro vai desse ter. local, justamente. dessas casas, que eles vão para casas que eles não conhecem, né? São casas que tem todo, né? E tudo isso interfere, afeta, né, tanto a parte física, mas também a parte mental, né? E como é que esses trabalhadores estão sendo acolhidos, Correto. né? Só o Sereste não vai resolver, Resolver. como eu coloquei aqui no início, Sereste é uma unidade de saúde, né? Então o empregador precisa estar atento a isso também, né? Acolher essa demanda. Ô, Wagner, então essa fala sua dessa questão que você coloca sobre essa sobrecarga, às vezes o trabalhador tem outras funções, então já desconstrói essa fala que se coloca muitas vezes na sociedade de liberdade de escolher o que fazer, né? Liberdade de você trabalhar o horário que você quer, aonde você quer e Como ganhar você mais ou quer. menos, né? Sim. Wagner deixou bem claro, que se eu precisasse escolher, eu tivesse como liberdade de escolher, fazer o tempo meu, né, o livre, como eu quisesse, e ganhando muito bem por isso, eu teria só um trabalho. Eu não precisaria ter esse complemento de renda. Eu não precisaria nos finais de semana, ao invés de ter no meu descanso, eu estar em casa cozinhando para vender, né, fazendo esses bicos que Wagner colocou aí, que esses trabalhos, né, extra. Então essa falácia desse liberdade, né, de liberdade comercial capitalista, de você buscar mais, trabalhar mais. A gente está hoje buscando um dia a mais de descanso, que é o fim das 6 por 1 e a 5 por 2. Vou deixar claro aqui a todos que estão nos ouvindo, que é uma luta não só da categoria comerciária, mas uma luta de todos os trabalhadores do país. A necessidade que o Paulo falou de que o trabalhador tem um dia a mais para descansar, ele tem um dia a mais para cuidar de si, as mulheres cuidarem da sua saúde, cuidarem de si, da sua beleza. Minha mulher precisa, né, ter a autoestima elevada, ela precisa se cuidar. O homem precisa, sim, ter um espaço para cuidar dos seus filhos, terem vida, não deixar que seus filhos só sejam cuidados pela escola, pela babá, pela terceirizar o trabalho de cuidado familiar, né? Muitos que pregam família, falam de família, acham que família só tem que trabalhar para pagar a conta. É só Ah, eu gero renda, eu gero emprego, Eu sou mas manter- você,
Mas é isso. Mas o seu trabalhador tem vida além de trabalho? Ele tem, né? Inclusive a campanha fala isso, né? Vida além do trabalho. É ter um dia a mais para você, ao menos, olhar para si, ter como frequentar uma instituição religiosa, ter como praticar um esporte, né? Ter como fazer uma viagem. Inclusive, gera renda. Porque quando você viaja, você sai daqui no final de semana, um sábado, um dia a mais para descansar, e você sai daqui para se deslocar para o litoral ou para uma cidade visitar um parente, você está gerando renda, está Sim, consumindo. sim. Então, para aqueles, né, das falácias comerciais e capitalistas, entendam que o descanso do trabalhador não vai gerar prejuízo, não, para o comércio, nem para o empregador. Vai gerar renda para um outro segmento do próprio comércio capitalista. Né? Então, a gente tenha cuidado, trabalhador, vocês, né? Tenham cuidado para quando ouvirem falar, né, sobre a escala 6x1, sobre a necessidade de um dia a mais de descanso, de você não comprar o discurso justamente de quem acha que você não deveria ter liberdade nem para folgar os domingos, né? Que você deveria ser literalmente mão de obra de 7x0 e disponível a qualquer momento. E tem trabalhador assim, que o celular não para. Que feriado eu vejo trabalhador do setor de ramo de eletrodomésticos mandando print de venda nos feriados para todo mundo. O cara tá ali no feriado, na praia, às vezes no local com a família lá descansando, e ele no canto da casa, fazendo, mandando, que eles mandam agora, Postagem. os cards de postagem de cupom de venda. Então, o cara, nos feriados, estão literalmente trabalhando no celular, E que é nas uma férias hora extra, também, né? né? E nas Com férias certeza. também, né? Aí, justamente, não para. Nas férias não Então, a para. gente preza por essa questão da 6x1. Hoje, a necessidade do fim da 6, essa escala 6x1 é para que o trabalhador não tenha só um dia a mais, lazer, tenha saúde psíquica, né, que social que você falou, física, mental. Ele tenha literalmente a oportunidade de um dia a mais ele ter como melhorar um pouco do seu psíquico, físico e mental para produzir mais na segunda-feira para que ele retorne do pós-fantástico, como você colocou, né? Ele entenda que no Fantástico acabou meu domingo, mas eu pelo menos eu descansei o sábado. Eu já tô, né? O sábado eu já tô resguardado, eu pude sentar ali, fazer, estudar, voltar a Sim. estudar, nem que seja aos sábados, me qualificar mais, adequar mais no local qual eu presto o serviço, mas que ele tenha essa prerrogativa, né? Wagner colocou bem Não, prático, e mas com você foi... certeza é isso mesmo. E inclusive a proposta, ela coloca que não precisa nem necessariamente ter dia fixo, né? Sim, Então não significa que o comércio e a indústria vai parar 2 dias, né? Não, é o trabalhador que vai ter 2 dias livres, sim, né? isso. Então, Correto. essa é uma falácia realmente de que vai quebrar o Brasil, né? A gente historicamente já tinha ouvido isso quando, né, Mas com a quanto... CLT, a gente já ouviu isso com o salário 13º mínimo, né? O terceiro, 13º ia quebrar o Brasil. Não, é uma adaptação, vai ter dificuldades, claro que vai ter, a gente entende que o empresariado, né, a indústria vai ter alguma coisa, mas eles conseguem, assim como o trabalhador sempre consegue se virar, né? Não devia, mas consegue. Então, por que que a indústria não pode também? Pode. E vai conseguir sim, e vai conseguir muito bem, Eu né? acho que vai ser É um uma tempo de questão só da adequação, gente, né? é uma questão da gente Como você falou. conseguir implementar isso aí para a saúde mesmo e proteção do trabalhador. Não para ele ter mais tempo para arranjar um outro emprego ou fazer outra atividade, mas é um tempo para ele, né? Para que se resguarde sua saúde, segurança, proteção da sua sanidade mental e física. gente, eu achei que tá muito bom, o podcast está perfeito, a entrevista é muita informação. Paulo, você tocou assim em temas assim de saúde mental. Wagner, você agora tocou em questões sociais que a gente tem que debater o dia após dia, o trabalhador tem que ter a oportunidade de realmente debater entre si, entre os colegas, questões como essa, ver um nos outros, né? Conseguir enxergar um nos outros essa necessidade, né? Dessas questões que a gente acabou de tocar, né? Eu vou deixar para vocês agora um tempo um pouco livre para vocês agora só explicitar, né? A necessidade hoje, qual o trabalho do Sereste, assim, qual a perspectiva do Sereste, né? Qual a visibilidade, o que que vocês buscam, qual a necessidade de vocês de melhorar como órgão, né? Fiscalizador. Eu vou tentar fazer um breve comentário aqui. Se eu consigo ser breve, eu não sei, mas eu vou tentar aqui, tá, Nivaldo? Porque é um tema que me deixa muito apreensivo. Porque eu acho que não tem que ser via única, né? Essa prevenção, ela tem que ser de várias vias, né? Eu sempre falo assim, tem que ter um olhar de todos os lados. Só que, infelizmente, a gente vê algo só puxando, cada um puxando para seu lado e não entrando em um consenso como deveria ser.
né? E o que me preocupa são esses discursos, né? Essa coisa, e vai embutindo nos trabalhadores que esse discurso é o único e verdadeiro e que é isso que tem que ser. E que eu vejo os trabalhadores também defendendo um discurso, né? E eu falo assim, pessoal, analisa com calma. Vê a viabilidade disso, porque nada é feito de qualquer jeito. Se tá brigando para que isso venha, se tá brigando, eu sempre falo igual a férias. Férias não é feita porque acha bonitinho, é feita porque é necessário. É feita porque aí daqui a pouco não vão vender as férias. Você está conseguindo lidar, recarregar suas baterias, renovar suas energias, ou você está no automático? Porque eu sempre faço comparação do nosso corpo com o celular, né? Quando o celular descarrega, a gente fica Tem que parar pra doidinho. carregar. E a gente para carregar. E às vezes ó, a gente quer que fica funcionando com ele carregando, Bota no né? portátil, tá ali mexendo do mesmo jeito. Daí não tem paciência pra. Até que um vem e explode, que a gente vê na mídia, né? Que não aguenta a carga. Mas eu falo assim, e a gente precisa fazer isso com o nosso corpo. A gente vai precisar fazer isso com a nossa saúde, seja física ou seja mental. Até onde a gente vai lidar com isso, né? Até onde vai. Então, assim, eu vejo algumas prevenções, eu fiz uma lista aqui, né? Eu Sim. tava falando, respeito a jornada, pausas adequadas, comunicação respeitosa, né? Lideranças capacitadas, humanizadas, né? Metas realistas, né? Ter um combate ao assédio moral mais efetivo, principalmente esses assédios que são institucionais, né, que já acontecem onde isso é normal, né? E espaço de escuta, né? Precisa ter espaço de escuta dos trabalhadores. O que é que está realmente de fato, Sim. né? Por que ele está tão poliqueixoso? O que é que está acontecendo? Porque ele está diminuindo o rendimento e não só penalizar. Porque o rendimento está baixo, porque ele não consegue mais produzir como antes. Então, essas coisas precisam, a valorização dos trabalhadores, né? E participação dos quem está ligamento direto ali. Que às vezes eu vejo mais uma imposição do que tem que ser feito sem ouvir aqueles que estão em frente, né? Lidando com o dia a dia, que sabendo as dificuldades que tem. É porque eu fico no escritório achando que tem que ser assim, mas na prática quem vai me dizer é quem está lá, lutando na linha de frente. Quem está dizendo as dificuldades, quem está no enfrentamento com todas as coisas, né? E eu falo assim, eu vejo o sindicato como um grande parceiro, né? E que os trabalhadores utilizam. Às vezes a gente ouve Sim, muita com crítica, certeza. né? A gente, por que não faz isso? Por que não sei o quê? Mas eu falo o seguinte, se a gente não tiver uma porta de entrada, não tiver uma unidade que possa nos acolher, que possa nos ouvir e que a gente possa ajudar a fortalecer, não a minar, né? Eu vejo muita gente criticando e não ajudando a reerguer, né? Correto. Então, a gente tem um sindicato como um parceiro para a gente ouvir o que os trabalhadores têm a falar, Correto. né? Então, às vezes, é lá que a gente recebe algumas coisas. Não, ó, tá assim, tá assim, tá assim. E a gente tem a confirmação de algo que pode ser e que a gente vai com um olhar diferenciado para alguns setores. Mas que os trabalhadores percebam isso e fortaleçam, né? Que venham críticas construtivas, não destrutivas. Porque se a gente enfraquece aquilo que nos ajuda, o que é que a gente vai ter para nos ajudar, Sim, correto. né? Então são coisas que eu geralmente falo. E aí eu vou deixar uma frasezinha aqui, tá? Gostaria de deixar uma frase para todos os trabalhadores do comércio. Sentindo-se cansado, é normal, faz parte. Fisicamente você vai chegar. Mas se isso for uma rotina, se isso for uma constância, pare, pense, reavalie sobre o que você está fazendo, tá? Essa questão de não ter mais energia para fazer o que gostava já é um sinal de uns sintomas de algo que você não deixe isso acrescentar. Quanto mais tempo você levar com esse adoecimento, mais tempo vai ser de ter o tratamento correto. Quanto mais rápido você prevenir algo que está adoecendo, mais rápido você volta ao seu dia a dia normal, tá? Não brigue com você mesmo. Se identifique, se respeite como pessoa e como ser humano. Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo a partir de quando você muda você mesmo, Perfeito. tá? É só isso. Muito obrigado pela oportunidade Perfeito, aí. perfeito, perfeito, perfeito. Muito perfeito. Eu fiquei. Agora, mais uma vez, né? Eu
agradeço a oportunidade. Para mim é uma oportunidade ímpar mesmo estar, né? Eu tenho essa oportunidade que o sindicato, inclusive, tem promovendo essa abertura, né? Esse investimento nessa sala, nesse local para essas entrevistas, né? O sindicato tem investido em plataformas para receber essas notificações, essas denúncias, né? O sindicato tem hoje investimento na parte de comunicação, né? A gente tem uma pessoa altamente capaz aí que tem se doado né, a sua formação para realmente ter uma comunicação com retorno rápido. Inclusive, a gente se orgulha de ter um retorno muito rápido aqui do sindicato, diante das suas plataformas, ao WhatsApp, ao próprio Instagram e outras plataformas que o sindicato detém, e as respostas são rápidas. O trabalhador não manda mensagem para ficar esperando para um outro dia. Prontamente, a nossa a pessoa a qual, né, responsável de comunicação, ela tem atendido isso, ela tem passado as demandas para os diretores e os diretores prontamente buscado. A gente faz visitas de agenda rotina, assim, de rotina toda semana, todos os dias, em várias áreas. A gente representa quase 11 mil trabalhadores de Itabuna e mais região. Então, a gente consegue, minimamente humana, visitar todos os cantos da cidade, desde a BR, a 415, que tem várias empresas, desde a saída de Ilhéus, os bairros como São Caetano, os bairros, a gente consegue visitar em agendas pontuais. Então, a diretoria, mesmo enxuta, que são poucos diretores liberados para essa atividade, a gente tem liberado alguns, né, dos trabalhos para nos ajudar, e a gente tem feito essas visitas. Justamente as visitas, Paulo e Wagner, é justamente para pontuar, ver, né? Numa visita a gente consegue enxergar alguns agravos de adoecimento, alguns problemas de agrave em saúde do trabalhador, ou até mesmo agrave em acidente, né? A gente recentemente solicitou visita aos mercados para visitar os depósitos dos mercados, né? Para ver qual era a importância do perigo, que era o risco, até de morte, iminência de morte dos trabalhadores ali naqueles locais, né? E a gente foi atendido, vocês fizeram um trabalho perfeito com a vigilância sanitária ano retrasado, e foi ótimo, teve muitas mudanças. A gente ainda fica torcendo para que realmente exista algumas mudanças na lei, na própria legislação, em transformar o Sereste não só num órgão, como vocês falam, um órgão, ele não multa, né? Vocês não têm poder de multa ainda, né? Recomendatório, né? Não apenas um órgão de promoção, né, de fiscalização, mas também que Que tenha poder de possa polícia, que tenha poder de fiscalisação, poder de multar, poder né? mais efetivo, Mais né? efetivo. Inclusive, foi proposta da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, Sim. 2 anos atrás, foi a proposta que mais foi defendida. Foi que o Sereste tenha realmente um poder, como de vigilância sanitária, né? De multar, autuar, ou até mesmo fechar a empresa em casos de necessidade de ter um agravo maior, de acidentes, de, né, um agravo que for maior, como já aconteceu aqui em Itabuna. Então, a gente preza com isso. E a gente agradece muito pela parceria. O sindicato sempre esteve presente no conselho gestor do Sereste, sempre esteve presente nos trabalhos, né? Sempre foi um órgão que provocou e encaminha demandas constantemente ao Sereste e prontamente tem sido atendido, né? A gente agradece, inclusive, a atual diretora do Sereste, a Wilma, né? O Meu Brasil, pelo trabalho, sempre pela pessoa solista que ela tem sido junto aos sindicatos da cidade, não só dos comerciários, mas as entidades também ligadas à CTB e os sindicatos co-irmãos. E a gente agradece a vocês, como trabalhadores desse órgão, né? O profissionalismo, o cuidado, a atenção, a responsabilidade como servidor público, ao qual vocês colocam mesmo, né? Para trabalhar e dar um pouco a esses trabalhadores, né? Um alento a essa classe trabalhadora tão sofrida, né? Que a gente, né, tenta, mas a gente agradece mesmo. Eu fiquei muito feliz quando teve a ideia desse podcast com vocês e a gente vai trazer em outros momentos vocês de novo aqui, né? Desde já a gente agradece, sim, vocês pela grande, né, colaboração com esse tema tão caspicioso que é a NR1, só a saúde mental, e outros temas como o Wagner colocou aqui, que é essa questão do dia a dia, né? Nas lojas aí, no dia a dia. Wagner, você tem alguma Não, apenas mensagenzinha para deixar para a agradecer. gente aí, para os trabalhadores no final? Apenas agradecer a vocês, Nivaldo. A gente está sempre disposto, né? A gente precisa promover mais a saúde do trabalhador. A gente percebe que não é uma área muito conhecida da população trabalhadora, formal ou informal, né? A gente percebe isso. Sendo que, na verdade, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela já existe há mais de 10 anos, né? Eu até trouxe aqui, deixei para vocês, acho que vale a Sim, pena sim, mostrar, ótimo. né? Um folheto
Então, é de fácil acesso. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora não tem nada a ver com política partidária, com governo, não. Não é fruto de eventos, de encontro, da pressão dos sindicatos, da sociedade civil organizada, estudantes também. Então, a gente conseguiu aprovar desde 2012, né? Procura em portaria 1823 de 2012. E lá fala bem o que é que o Estado brasileiro entende, né, como risco, entende como promoção de saúde no trabalho, entende como a responsabilidade do SUS mediante tanto a parte assistencial quanto a parte de vigilância de ambientes e processos de trabalho, como entende o que é responsabilidade do empregador, né? E nós temos também a nossa política estadual, né, que ela é bem parecida com a política nacional, né? Então dá para a gente achar fácil também. No caso da portaria política estadual, é a portaria CESAB número 30 de 2021. Então, a Bahia é um dos estados pioneiros no Brasil a ter uma política estadual voltada para a saúde do trabalhador, e essa política, tanto a nacional quanto a estadual, ela tem essas orientações voltadas para nós, trabalhadores do SUS, né, diante do usuário trabalhador que chega ao SUS, né? Então, o que a gente está buscando hoje é deixar de apenas reconhecer o acidente ou a doença daquele trabalhador quando ele chega no SUS e agir com prevenção, né? É justamente tentar trabalhar junto com os sindicatos, junto com os outros órgãos da sociedade civil organizada para evitar, promover a saúde, né, segurança e evitar os acidentes, diminuir a quantidade de acidentes e adoecimentos diagnosticados hoje, né? No mais, é só agradecer realmente a vocês, ao sindicato, Anivaldo, pelo convite, né? Dizer que o Sereste está sempre aberto, de segunda a sexta, né? De 7h30 às 17h. O Sereste, ele é regional, Qual é o endereço do então... Sereste, Wagner? O Aqui na Sereste cidade? hoje ele está na Avenida Nações Unidas, né? Ali na Avenida da Catedral, né? De São Sim. José, em frente a um hospital infantil, né? Então tem uma placa lá, né? Sereste, Nações Unidas 501, nossos contatos, né? Por e-mail, sereste.itabuna@gmail.com, né? Ou o nosso telefone, que é o 981313477. Tem como... Repete, por favor, Wagner, de novo, o telefone. 981313477. Depois a gente vai tentar, junto à comunicação, botar na legenda, né? Botar junto a, né, a entrevista. A gente vai colocar esses contatos, né, do Sereste, vamos botar o endereço do Isso. Sereste. E a gente agradece mais uma vez, a gente é parceiro do Sereste, vai continuar sendo sempre parceiro dos órgãos de fiscalização, os órgãos que não dão apoio em relação a isso. Vocês têm promovido realmente grande parte de formações para os próprios diretores, né? E depois de assumir a CIST, depois que eu consegui assumir a CIST do Conselho, que é uma comissão do Conselho ligada ao Saúde do Trabalhador, tenho realmente tentado me empenhar mais, tentado me doar mais a essa correlação à saúde do trabalhador tão necessária e agora mais ainda, né, necessária. Após a reforma trabalhista, deixou sequelas. A reforma trabalhista que foi proposta em 2016 não trouxe nenhum benefício ao trabalhador, só trouxe realmente prejuízo na saúde e nas questões institucionais e propriamente mesmo na garantia de direitos. Então, mais uma vez, a gente agradece muito mesmo aqui. Pessoal, procure o Sereste na necessidade para informações, para questões de agendamento também de consultas, né? Lá tem médicos, né? Se eu não me engano. A equipe é composta multidisciplinar, né? Tem médico, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem assistente social, tem enfermeiro e tem um técnico de enfermagem. Entendeu, gente? Então, vamos lá. Quando é trabalhador, na necessidade, lá funciona em horário comercial. Fica aqui no centro da cidade, próximo ao coração da cidade, literalmente. Então, caso qualquer informação também, busque a rede social do próprio sindicato. O Sereste tem Instagram, né? Tem Sim, rede também, temos tem o nosso Instagram. Tá como Instagram do Sereste, Wagner? Sereste tá bom, né mesmo? Celeste Tabuna. A gente vai também marcar, vai estar na página da gente também, viu? Também na mesma postagem da entrevista, vai estar lá marcado a página do Celeste. Então, acompanhem, sigam a página do Celeste, sigam a página do Sindicato dos Comerciários de Itabuna e as redes ligadas à saúde do trabalhador, as redes que são realmente de apoio a essa classe trabalhadora. E a gente, mais uma vez, agradece. A gente vai estar encerrando aqui agora. Paulo,
Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Wagner. A gente fica muito feliz, viu, pela participação. Tenho a certeza que Nós que serão agradecemos. primeira de várias que vocês estarão aqui, viu? Em breve, quanto a gente possa, vocês já estarão aqui de volta, viu? Para colaborar e também passar aí. A gente, inclusive, vai sugerir temas para a classe trabalhadora, para que o trabalhador esteja ele sugerindo um tema que seja pertinente para que a gente possa vir tentar trazer aqui os profissionais, trazer realmente as pessoas que possam nos ajudar, né, esclarecer. Então, a gente agradece, viu? Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela presença, grande trabalho. E vamos lá, classe trabalhadora, vamos à luta. Vamos começou agora, fim dessa escala 6x1, a escala 5x2, e que a gente possa ter novos rumos para a classe trabalhadora ainda em 2026. Então, vamos à luta. Muito obrigado. Ó.